Marcelo, alô, som. Tô com medo de cair. Acostumado aqui Eu com tô a me boa sentindo som, né? cantor. É, Tô me sentindo um cantor aqui. Geralmente os é, caras, né? o povo senta assim e tudo, né? Aí um outro fica aí Exato. tocando violão e aqui cantando. Mas Feliz vamos sábado, lá, né? Marcelo. Feliz sábado, Edmilson. Feliz sábado da igreja. Feliz sábado aos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. E graças a Deus nós estamos aqui hoje, né, Edmilson? Para juntos recapitular a lição após essa semana aí de estudo. E iremos aí detalhar alguns pontos principais aí da lição, né? Exatamente. Como eu frisei há um pouco tempo atrás, essa questão do livro de Deuteronômio, né? Eu nunca tinha atentado tanto assim, quer dizer, atentado para tanta importância do livro de Deuteronômio, né? Porque, na minha visão, o livro de Deuteronômio nada mais era do que uma recapitulação da trajetória do povo de Israel ali do Egito, do deserto, do Egito até Canaã, né? Até a entrada de Canaã. E basicamente Êxodo, Levítico e Números, né? Era um resumo desses três livros. Mas com o estudo da lição desse trimestre eu vi que Deus, o livro de Deuteronômio, ele era muito mais a fundo do que isso. E a prova é de que muitos autores do Velho Testamento usavam muito o livro de Deuteronômio. E nesse sábado nós vamos ver, essa semana nós vimos aí que os autores do Novo Testamento, o próprio Jesus, ele cita muitos trechos do livro de Deuteronômio. Realmente, Edmilson, isso é algo interessante porque a gente, quando lê a Bíblia, em especial o Novo Testamento, tem até um dia aqui, que é a parte de domingo, que fala, está escrito, né? Ou não conhece as Escrituras, quando Jesus fala. E a gente está falando aqui do Velho Testamento, né? Exato. Só que o livro de Deuteronômio, principalmente por Jesus, é muito citado, né? Dentre os livros do Velho Testamento, o livro de Deuteronômio foi um dos mais citados por Jesus. E isso mostra a veracidade, a validade até mesmo do Antigo Testamento. Porque para muitos o livro do Velho Testamento é contestado, dizendo que até mesmo não tem validade. Isso. Né? Trata-se apenas de livros históricos que ficaram na história e o que tinha lá para ser observado deveria permanecer por lá e não para os nossos dias de hoje. E o verso diz... O título é Deuteronômio no Novo Testamento. O verso áureo está lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: está escrito, o ser humano não viverá só do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos aí Jesus citando um trecho lá de Deuteronômio, né? Que estava escrito aqui lá, aliás, que lá no deserto, quando ele é tentado, ele usa. E esse versículo aqui, hoje ele está citando essa questão do livro de Deuteronômio, mas é um versículo muito profundo, no qual Deus ele nos remete para o livro de Deuteronômio, mostrando que só através da palavra de Deus, aliás, nem só do pão o homem poderá viver, mas também baseado na palavra de Deus. E aí, para que a gente tire a nossa visão das coisas terrenas e nós foquemos também nas coisas do céu. Foquemos nas coisas do céu. E onde era que estava esse versículo? No livro ouro, né, do Velho Testamento, que é o livro de Deuteronômio. É interessante, Edmilson, que o próprio Jesus, bem como seus discípulos também, eles guardavam as palavras escritas no livro, que esse livro era justamente o livro da lei, né, o Velho Testamento. Então, ele servia de base para toda a vivência cristã, como seguidor do povo de Deus para aquela época.
né? Então, Jesus, ele usava como base, é como se fosse a sua regra de fé. É como a nossa Bíblia hoje, por completa, Velho e Novo Testamento. Só que para eles lá só existia o Velho. O velho, exato. Então, isso só reforça o que eu falei inicialmente, que o Velho Testamento, ele tem sim sua validade. Ele é útil sim para nós hoje, porque foi justamente baseado nesse Velho Testamento, nessas antigas escrituras, que Jesus, bem como seus discípulos e todos os outros que vieram após, tinham como regra de fé. E aqui é interessante que Jesus ele mencionou várias e várias vezes esses trechos do livro de Deuteronômio. E quando a gente vai acompanhar, eu até já havia marcado aqui, lá no livro de Mateus, em especial no capítulo 4. Certo. Vamos abrir aí no livro de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, né, que vai falar sobre a tentação de Jesus, né, que é de onde é extraído o verso da semana. Isso. E aí, já na tentação de Jesus no deserto, né, diz lá no versículo 4, Jesus, porém, respondeu. Aliás, no versículo 3 diz assim, ó, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és tu, filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí já nos remonta aí a questão do Deuteronômio capítulo 8, verso 3, onde Jesus até responde, ó, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E logo em seguida tem outros trechos que vêm reforçando, por exemplo, aqui o capítulo 6, isso já não do livro de Deuteronômio, mas de outro livro. Diz assim, e lhe disse Jesus, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, aí Jesus, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E essa passagem está lá em Salmos 91, verso 11. Mas aí quem citou essa de Salmos não foi Jesus. Sim, né? sim. Aí quem citou a de Salmo foi o próprio diabo, né? O próprio capiroto, né, como dizem. Exato. Então, até mesmo ele é conhecedor e dá, digamos assim, uma autenticidade, uma veracidade a esse livro do Velho Testamento, quando ele mesmo fala aqui. E aí, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E aí Jesus responde, também está escrito. É como se estivesse um argumentando com o outro, só falando da Bíblia. É um debate, né, Edmilson? E aí já disse, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por aí vai, no versículo 10 já fala também. Se você olhar no 3, aqui na minha Bíblia fica do lado, que já diz assim, ó, no capítulo 3, versículo 3 de Mateus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, que está mencionado lá em Isaías 40, verso 3, se você for olhar. E aí no versículo 4, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Se você for olhar lá em Levítico, você vai encontrar praticamente algo muito parecido. Então, era a base. Era a base. Então, aqueles homens, já me referindo aos discípulos, aos apóstolos, me referindo ao próprio Jesus, eles tinham a Bíblia, até então a Bíblia para eles era só o Velho Testamento, como regra de fé, como manual da vida, como um guia que orientava a cada um deles a como eles deveriam viver, como eles deveriam adorar a Deus. E aí, nos outros dias aqui, a gente vai ver mais de forma detalhada. O que eu achei interessante ali, que eu ainda não tinha atentado para isso, né, e que a lição ela nos trouxe esse foco, é de que na tentação de Jesus, Jesus só usou o livro de Deuteronômio, né? E na hora que o diabo dizia alguma coisa, veja, na primeira tentação, Jesus usa Deuteronômio 8, verso 3, né? E na segunda tentação, Jesus usa Deuteronômio 6, 16. E na última tentação, Jesus usa uma referência a Deuteronômio 6, 13. Ou seja,
parece que o livro de Deuteronômio era o livro de cabeceira de Jesus, né? Era um livro que ele tinha muito conhecimento, não só o livro de Deuteronômio, mas todos os livros do Velho Testamento, mas ele usa o livro de Deuteronômio para defender-se das tentações de Jesus. E nós hoje, a pergunta é para nós: como é que nós podemos alcançar vitórias ou vitória hoje? Qual o segredo que Jesus tinha? E, quer dizer, não é um segredo não, que ele na realidade queria repassar isso aí, mas o que é que nós devemos fazer para que, se nós queremos também ter vitória? Alguém pode nos ajudar? O irmão está apontando para a Bíblia. O irmão está falando aqui do estudo, né? E aí, esse conhecimento da Bíblia, ele, para nós cristãos, ele é fundamental. O próprio Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, realmente, tudo acaba sendo nossa culpa. A gente, às vezes, tenta justificar, explicar, ou não sei o quê, em relação aos nossos pecados, às nossas falhas, mas tudo é porque a gente realmente decide. A gente decide não estudar a Bíblia, a gente decide não estar embasado para fazer o que Jesus faria. A gente, muitas vezes, fica cheio de dúvidas em relação à nossa vida. Sendo que se a gente estivesse estou falando em plena comunhão com Deus, alicerçados na palavra de Deus, eu tenho plena certeza que tudo seria mais fácil. Não estou dizendo que não teríamos problemas, mas até mesmo passar pelos problemas seria mais fácil. Exatamente. Continuando aqui, Marcelo, o livro de Deuteronômio, ele usa aqui uma expressão, né? Essa questão fala sobre levantando os rostos. E Deuteronômio, ele chama a atenção, o Moisés procurava chamar a atenção: olha, quando vocês entrarem lá na terra prometida, né, não façam acepção de pessoas. Tratem as pessoas, como é que eu vou dizer aqui, com imparcialidade. E aí ele diz que era levantando os rostos, que o juiz, ele não deveria levantar o rosto diante de um julgamento. Mas por quê? Como é que o juiz vai não levantar o rosto diante de um julgamento? Né? Quando você fosse julgar uma coisa, o que é que ele queria trazer para nós? Essa questão aí de não levantar o rosto. Eu acho interessante, Edmilson, que sobre esse tema, especificamente sobre fazer acepção de pessoas, tratar com indiferença a alguns e com bajulação a outros. Eu estive conversando com duas pessoas próximas a mim essa semana, com a Lindalva, minha irmã, na terça, ou foi quarta, e com o meu irmão Marcos, ontem à noite. A gente vendo o quão claro é isso no nosso viver diário, e quem nunca passou por uma situação dessas, de você ser tratado diferente porque está com a roupa mais simples, ou por estar com a roupa mais chique, por estar andando em um carro mais simples, por estar andando num carro mais top, por ter um curso simples, né, porque lá fora é assim, ou por ter um curso top. As pessoas, elas têm essa mania, principalmente os exemplos que a gente mais ouve as pessoas falarem de mim, quando você vai em uma loja. Eu fui numa loja, eu estava de chinela havaiana, que as pessoas têm ainda um preconceito que eu estava havaiana, que a havaiana hoje em dia tem de 70, 80, até 100 reais. Né? Não é como antigamente, que só tinha aquela que era a lateralzinha azul, o piso branco e o cabresto azul. E a preta e as outras eram da mesma forma. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vai numa loja, trazendo para o contexto geral, e a gente, por estar vestido de forma simples, os vendedores levantam o rosto e fica assim, e você passa, parece que não passou ninguém. Aí quando vem já um
um Edmilson assim, todo engravatado e etc, etc, ou aquele ali deve ter dinheiro, né? E tem mesmo, né? Né, Edmilson? Talvez não seja muito, né, Edmilson? Mas tem. Então, assim, a gente vive isso constantemente. Ah, tu é formado em quê, Edmilson? Ah, não, eu sou formado em História. Ah, tu é professor, né, tudo. Ah, Edmilson, tu é formado em quê? Não, eu sou advogado. Ah, tu é advogado? Tu é engenheiro? Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, assim, hoje, no nosso viver diário, isso é algo notório e cada dia está ficando pior. Está ficando pior. E isso é em qualquer lugar que você vá. Às vezes você, se vestindo simples, até talvez os seus vencimentos no fim do mês seja 10, 15, 20 mil. E às vezes a pessoa se vestindo com a maior pompa, com um iPhone 12 que parcelou em 24 vezes, a pessoa ganha um salário mínimo. Não estou dizendo que é isso ou aquilo, mas eu estou dizendo que quem tem mais deve ser tratado mais, quem tem menos deve ser tratado menos. Não, de modo algum. Todos nós somos iguais, carecedores da justiça de Cristo, e nenhum de nós conseguimos a nossa salvação por méritos próprios, ou por ter bens, ou por ter posses, ou por ter um curso superior, por sermos doutor, ou por ser um carroceiro, ou por ser sei lá o quê. Todos nós somos iguais. É claro, naturalmente ocupamos posições sociais distintas, diferentes. E assim a sociedade, desde os tempos lá de que foi criada, existiam os servos, existiam os reis, os príncipes, os chefes de soldado e etc. Por aí vai. Mas ninguém precisa tratar ou ser tratado de forma diferente. Alguns com desprezo e outros com exaltação. Não. Porque a própria Bíblia é bem clara que todos nós do pó viemos, ao pó retornaremos. Todos nós somos iguais, é claro que com funções distintas em nossas casas, na sociedade, e é assim. Agora eu vejo que nós ainda temos isso. Chega um irmão, às vezes, na nossa própria igreja, eu falando no contexto geral, não estou dizendo que é só aqui no parque. Às vezes chega um irmão trajado de forma mais simples, e etc., a gente, felicidade, irmãos. Aí quando chega um irmão que é um empresário, que é isso, aquilo, a gente, queremos aqui notar a presença do nosso ilustre e tal, e tal, e tal. Gente, não é assim. Houve um tempo, só um relato pessoal agora, porque essa passagem, esse tema, de certa forma, me incomoda. Não por eu ser tratado de forma diferente, porque eu também não estou nem aí. Mas porque tem pessoas que evidenciam isso. Eu me lembro que em 2000 quando eu tinha 19 anos, faz um tempinho já. Naquela época ainda, quem passava em uma universidade federal, ou isso e aquilo, era algo notório. Né? Ah, fulano. E às vezes tinha pessoas que quando, tipo assim, ia me apresentar para alguma pessoa, isso aqui é o Marcelo, estudante da Universidade Federal, isso e aquilo, eu ficava sem jeito. Eu preferia que ele falasse assim, isso aqui é o Marcelo, meu amigo, gente boa. Ou gente entendeu? Ruim. Ou gente ruim. Então, assim, Deus vê quem nós somos, não o que temos. Infelizmente, o mundo aí fora vê isso. E às vezes a gente também, conhecedores da palavra, fazemos isso. Então, cabe a cada um de nós refletir sobre isso. Entendemos que somos todos iguais, pecadores, carecedores da justiça, da misericórdia de Deus. O que o Marcelo está falando aqui, por isso, o livro de Deuteronômio, ele trata desse assunto, diz, olha, quando vocês chegarem lá, não tratem as pessoas diferentes. Aí o que eu achei interessante é que os autores do Novo Testamento pegaram essa referência do livro de Deuteronômio, aqui, ó, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aqui, principalmente Paulo, né? E ele usa aqui essa referência de Deuteronômio 10, 17, né? Não tratar os irmãos sem tratar, como é que eu vou dizer aqui? Não fazer distinção das pessoas. E Paulo diz, quando chegar alguém na igreja, assim,
não bote ele na frente. Se trata de chegar um, que você não bote lá atrás. Então, Paulo ele tinha esse cuidado. E ele estava usando como base o livro de Deuteronômio, né? Então, o livro de Deuteronômio, ele é muito importante para a igreja. Foi muito importante para a igreja primitiva. E é muito importante também para a nossa vida. E quando fala aqui sobre levantar as cabeças, que o juiz, quando ele fosse fazer um julgamento, ou você, quando for fazer um julgamento, não levantar a cabeça, quer dizer, ficar de cabeça baixa, era no sentido de você não estar vendo quem é que está sendo julgado. É você ouvir a causa e não levantar a cabeça, porque para você, é claro que a pessoa ia conhecer a voz e tudo mais, mas esse de não levantar a cabeça é para você dizer, ó, esse aqui, a aparência dele é boa, né? Então esse aqui merece mais, esse aqui merece menos. E qual é o símbolo da justiça brasileira? Vocês lembram qual é o símbolo da justiça brasileira? Tem uma estátua lá, né, que é uma mulher, né, uma mulher com uma espada na mão, uma balança na outra mão e os olhos vendados, né? E aí o pessoal diz, não, a justiça é cega. E eu, quando, há um tempo atrás, há muito tempo, eu não entendia por que como a justiça tinha que ser vedada, né? Por que era vendada? Como é que a pessoa vai fazer o julgamento de olhos vendados? É para não olhar, não fazer distinção de pessoas. Ele não está, o símbolo lá mostra, olha, eu não estou vendo aqui quem é que está sendo julgado, mas a causa que está sendo julgada, né? É certo que aquela estátua lá, ela vem desde da cultura egípcia, a estátua em si, ela vem desde a cultura egípcia, passa pela cultura grega e se mistura também com a cultura romana. Mas aquela estátua, a balança significa peso igual para todos, né? A espada na mão representa, então, que ela não pede nada, ela ordena, né? Não, ela tem que ordenar, porque é claro que um culpado, um dos que vai estar ali, vai sair insatisfeito, né? Então a espada é para que seja executada a justiça. E os olhos vendados é para não ver quem é que está sendo julgado. Então, nós também, quando nós formos julgar uma determinada coisa, quando você for tratar, você não olhar para a aparência. Mas é uma coisa muito difícil. É difícil você não ter parcialidade, né, nessa situação. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser imparcial. E aí, Edmilson, em relação a isso também, a gente lembra que Jesus falou assim, aquele que quiser ser maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Então, assim, nós devemos ser humildes de coração. E entender que as coisas maiores, né, ela não provém de nós, ela provém de Deus. E aqui, Edmilson, quem quiser acompanhar na parte de terça-feira, ela vem falando a respeito dessa justificação pela fé. Tema já tratado lá nessa época já. E não importa, meus irmãos, o quão nós venhamos a fazer. Porque a justificação ela não é por meio de nossas obras, daquilo que nós fazemos. Não é pela obediência que nós temos da palavra de Deus ou da Bíblia, né? Mas sim, obtemos essa justificação pela fé por meio da morte de Cristo na cruz, que se tornou maldição em nosso lugar, que se pendurou em um madeiro, como a lição vem tratando, que se tornou maldição, tomou para si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. É algo muito contraditório. Esse trecho, o castigo que nos traz a paz. Como é que o sofrimento de alguém
A morte de alguém, Edmilson, pode nos trazer paz, pode nos trazer salvação. É algo que se a gente for parar para pensar, é algo que fica além da nossa compreensão, né? E foi justamente isso que Jesus fez. É claro que eu comparo a salvação como... Deixa eu ver aqui. Eu faço várias comparações, mas, por exemplo, é como se você já estivesse uma vaga em um concurso já garantida para você. Mas para que você possa tomar a posse, é necessário que você faça todos aqueles trâmites, Edmilson, em relação a fazer levantamento de documentação, ou nada consta, autenticar documento, isso e aquilo. E isso, de certa forma, demanda um trabalho. Você tem que ir em cartório, tem que ir em Secretaria de Justiça ou delegacia, tem que resolver muita coisa para depois apresentar todos esses documentos, para aí sim, depois de tudo checado, aprovado, você tomar posse. E o reino de Deus, ele é dessa forma. Essa justificação pela fé, essa salvação já nos está garantida por meio de Cristo, mas é necessário que a gente cumpra os requisitos, né? A gente faça todos os trâmites legais, porque se for ilegal a gente não entra, né, Dilson? Para que a gente consiga essa salvação, conseguida por tão caro preço, que foi a morte de cruz de Jesus pendurado em um madeiro. Se alguém tiver alguma contribuição, pode nos ajudar nessa hora. Nós estamos conversando aqui só, né, Marcelo? Enfim. Quando você falou aí como um castigo de alguém pode nos trazer a paz. Como o livro de Gálatas, ele fala muito dessa questão aí de a lei e as obras, né? E uma pessoa fazendo uma leitura superficial, a princípio, quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu passei pelo livro de Gálatas, eu confesso que eu fiquei engasgado, né, atravessado a espinha, porque eu ainda não entendia direito, que lá fala muito dessa questão das obras da lei, que não salva e tudo mais, e eu fiquei, será se realmente nós precisamos guardar o sábado, cumprir a lei? Né? Mas quando Paulo fala no livro de Gálatas que nós não somos justificados pelas obras da lei, não quer dizer que eu deva quebrar a lei, mas que eu não confie nessas obras para alcançar a salvação. Então Paulo estava combatendo muito isso. Olha, não confie nas obras da lei, porque elas não vão lhe dar salvação. Você falou aí da questão do concurso, eu vou ainda usar a sua ilustração, né? Você faz o concurso, né? E você segue todos os trâmites da lei, né? Você fez tudo, mas você ficou, como eu vou dizer, digamos que fosse 10 pessoas para ser chamado, e você é o 11º. Você cumpriu tudo, mas você não pode entrar. Por quê? Porque você, pelos seus méritos, você não conseguiu entrar, né? Mas você fez tudo, você pagou o concurso, você estudou, você fez a prova, entrou no horário certo, você não fraudou, tudo mais. Mas aí uma pessoa desiste. E aí, quando essa pessoa desiste... a pessoa desiste, então ela desistiu. Então você entrou. Você entrou não pelo ponto que você fez, mas porque a pessoa desistiu, né? Então, é como o castigo que lhe traz, que veio sobre ele, nos trouxe a paz. Ou seja, a desistência da outra pessoa terminou lhe dando a oportunidade de também estar. Então, foi o que Jesus fez, né? Nós não tínhamos direito à salvação, mas Jesus diz assim, eu retiro a minha coroa de filho de Deus, veio aqui à terra, se vestiu como homem, substituiu o homem,
morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos esse direito. Se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos a salvação. Então, quando o Gálatas fala dessa questão aí da salvação, através das obras ou da lei, quando ele diz que a salvação não vem, porque nós não temos esses métodos, né? Tudo isso é os métodos de Jesus Cristo. E o interessante, só usando para fechar a comparação aí, o uso da comparação, é que não há limite de vaga. É para todos. Já pensou? É para todos. Porém, nem todos aceitam, nem todos. Muitos, a maioria quer. A maioria quer. Você diz assim, Adilson, você quer abrir essa pergunta, uma pesquisa de opinião pública, digamos assim. Se perguntar assim, para 1.000 pessoas, quem quer ir para o céu, quem quer ir para o inferno, eu acho que os que querem ir para o inferno, falando assim, levantando a mão, vai ser bem pouquinho. Muitos querem, mas nem todos estão, como é que é a palavra? Dispostos a cumprir esses requisitos, a fazer o que deve ser feito, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Muitos por aí, para seguir a Cristo, tiveram que abandonar alguns trabalhos, coisas que gostavam, certo? Talvez comprou alguma rixa, alguma intriga com a própria família, porque a família não aceita. Não é fácil, né? Nem sempre é fácil, mas a gente sabe que o que nos aguarda vale a pena todo e qualquer esforço. O porvir, que é quando Jesus voltar, você ser chamado de meu filho. Irmã Neuza. A irmã está falando, meus irmãos, o quão difícil é para alguém que decide em seguir a Cristo quando a sua própria família não a apoia, né? Então, realmente, a pessoa encontra dificuldades, encontra críticas, rejeições, mas o que importa, como a irmã falou, parafraseando o que ela falou, o que importa é agradar a Deus e não aos homens, né? E depois, com o testemunho, alguns já passam até a gostar da ideia e, quem sabe, um dia ser aceito pela pregação, pela vida da irmã. E essa questão aí da justificação pela fé no sacrifício expiatório de Jesus está retratada no livro de Deuteronômio, por incrível que pareça, né? Onde ele fala aí de maldito aquele que foi cravado no madeiro, né? E aí ele já estava falando que Jesus se tornou maldito por nós, para que eu é que deveria ser maldito. Mas Jesus vem e é cravado no madeiro, apesar de ser, lá nas ameixas, uma pessoa ser chamada, você poderia xingar uma pessoa de vários nomes, né? Era aceitável, entre aspas, né? Mas chamar um de maldito era coisa assim horripilante, né? Maldito, os mais velhos não aceitavam, não admitiam, né? Você chamar uma pessoa de maldito, né? Então, mas Jesus ele se tornou maldito para que nós pudéssemos ter vida. E aqui fala de um profeta semelhante a você, que é a parte estamos já concluindo a lição, né? Deuteronômio,
Deuteronômio fala de Moisés disse assim, olha, mas dentre vocês, lá no futuro, porque ele já sabia que ele ia ser, não vou dizer adorado, mas ia ser quase que venerado, né? E venerado mesmo. Moisés chegou a ser venerado, né? Aí disse, olha, entre vocês vai se levantar um profeta semelhante a mim, né? E de quem Deuteronômio estava falando mais uma vez? Interessante que a referência já é Jesus, né? E Jesus, se a gente for dar uma olhada, só fugindo um pouco do Deuteronômio, mas em outros livros também, principalmente Isaías, faz menção a Jesus, certo? Então, assim, trazendo para os dias de Jesus, não era para aquele povo ficar com tantas dúvidas a respeito de quem era o Messias. Não era. Aí a gente fica assim, mas naquela época o povo ficava com dúvida e tudo. E hoje ainda existe milhares ou talvez milhões de pessoas que têm o mesmo pensamento das pessoas da época. E aí, o que eu falo? Que eu falei no início, errais não conhecendo as Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. E às vezes nós, conhecedores da palavra, em forma de leitura, não a conhecemos em forma espiritual. Nós conhecemos o Jesus da Bíblia, mas não conhecemos o Jesus em nossas vidas. E é justamente isso que nos faz pecar, que nos faz cair. Porque não conhecemos de fato quem é Jesus. Porque a própria Bíblia diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Porque se a gente conhecer de fato quem é Jesus, a gente vai amar a Jesus. E se a gente ama a Jesus, a gente vai guardar os mandamentos. Eu não estou falando dos 10, eu estou falando de tudo que que é contido aqui na Bíblia. Eu tenho plena certeza, meus irmãos, que a gente não iria cair como caímos, tanto quanto caímos. Pecar o tanto que pecamos. Tratar os nossos irmãos maus. Tratar os nossos familiares maus, tratar pessoas que vivem à margem da sociedade maus. A gente não iria fazer isso. Porque nós seríamos semelhantes a Ele. E Jesus, Ele foi a pessoa que mais tratou de forma digna e justa as pessoas aqui nessa terra. E nós, como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós seríamos com certeza mais semelhantes a Cristo. Eu nunca esqueci daquela meditação que a gente tinha, que era Jesus, meu modelo, se não me engano. E eu sempre refleti sobre isso, o quão nós precisamos ser realmente semelhantes a Cristo, Edmilson, no nosso viver diário. Porque esse profeta, esse Jesus, ele foi mencionado desde há muito tempo na Bíblia. Ele é mencionado e é contado sobre ele, sobre sua história, sobre seus feitos no Novo Testamento. Ele é falado, é mencionado várias vezes em sermões, por onde quer que a gente ande, em músicas que a gente ouve. Então, era para ser realmente ele conhecido de cada um de nós, Edmilson. Conhecidos nesse ponto que eu falei. De conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo, viver conforme o seu querer. O próprio autor do livro de Mateus, né, ele tem essa preocupação de tentar mostrar que Jesus ele era realmente o Messias, ele era o prometido, ele era o Filho de Deus. Em vários trechos ele diz, né,
para que se cumprisse as Escrituras. Então ele está sempre trazendo lá, mostrando que as profecias, o que Jesus fez era uma coisa de cumprimento das Escrituras. E fechando aqui a lição, fala sobre a coisa horrível, né? Eu queria que a gente lesse aí, pra gente, Hebreus capítulo 10, verso 28 a 31. Paulo ele nos faz uma advertência, e como essa advertência se aplica a nós. E com essas passagens aqui, nós queremos encerrar a lição, fazer mais alguns comentários e encerrar a lição. Hebreus capítulo 10, verso 28 a 31. Diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja, o apóstolo Paulo, aí no livro de Hebreus, ele está usando Deuteronômio. Ele usa Deuteronômio capítulo 17, verso 6, que diz assim: aquele que, em outras palavras, aquele que quebrar a lei vai ser destruído. Né? E aí depois, como Paulo ele faz a referência de que a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a justificação pela fé é maior do que a justificação pela lei. Se você quebrar a lei, será destruído. E se você desprezar a fé, o que vai acontecer? O que ele estava querendo dizer é que o fato de nós não sermos salvos pelas obras da lei não lhe dá o direito de rejeitar e pisar nos ensinos de Jesus. Não lhe dá o direito de, não, porque eu não sou salvo pela lei, né? E aí você vive, a Deus dará, você vive como, não. Ele diz assim, ó, quanto mais, né? Veja aqui, ó, o que o autor diz. Mas Paulo fez isso para deixar claro de que se a infidelidade podia levar à morte sobre a antiga aliança, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado e insultou o Espírito da graça. Hebreus capítulo 10 e o 29. Então, devemos ter muito cuidado, nós como cristãos contemporâneos, né? Cristãos atuais, vamos assim dizer, para não desprezar o sangue da aliança. E como é que você consegue desprezar o sangue da aliança? Edmilson, rejeitando. E aqui, sendo infiel. A lição fala assim, ó: essa fidelidade, é claro, deve originar-se de nosso amor a Deus, por quem Ele é, e por seu caráter e sua bondade mais poderosamente expressa na cruz de Cristo. Às vezes, porém, o ser humano precisa ser lembrado das terríveis consequências da infidelidade. Ou seja, precisamos lembrar que, se não aceitarmos o que Jesus fez por nós ao pagar a dívida pelos nossos pecados, teremos que pagá-la nós mesmos. E isso significa choro e ranger de dentes. Toma indivíduo. Né? Tá vendo? Então, assim, a lição nessa parte quinta, né? Aqui, que a gente falou. O tema foi o quê? Foi horrível coisa. Que é o que faz menção ao texto, horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Horrível coisa, meus irmãos, é nós sermos condenados, destruídos, quando Jesus voltar. Uma certa vez eu preguei aqui nessa igreja a respeito do povo do Egito, dos que entraram e dos que ficaram.
E aí é interessante que no dia, eu não sei se foi aqui ou se foi em outra igreja, não sei se foi na Central, ou onde foi, não lembro, que eu pedi para que as pessoas de 20 anos para baixo se levantassem e os maiores dessa idade ficassem sentados, e depois o contrário. E a gente teve uma noção de quantas pessoas se perderam ali, naquela época. E hoje, meus irmãos, e ali com certeza tinha filhos mais novos ou netos, e os maiores de 20 seriam os pais ou os avós. E aí houve essa quebra. Os mais novos viram os seus pais, os seus avós sendo destruídos, e os mais velhos viram os mais novos entrando na Canaã Celestial e ficando de fora. Fazendo essa comparação, vai ser assim. Vai ser assim quando Jesus voltar. Você vai ver pessoas que você ama subindo e você ficando, ou você subindo e pessoas que você ama ficando. Isso é uma horrível coisa, né? Isso é uma horrível coisa. Isso é uma horrível coisa, meus irmãos. Imagine você subindo, você ficando e seu filho subindo, ou vice-versa. Eu não consigo imaginar, dentro desse contexto, eu subindo para os céus sem minha filha, ou ela subindo sem mim. Isso é algo que me causa dor. E assim, meus irmãos, é o que acontece com todo aquele que rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz. Infelizmente, porque o pecado ele precisa ser destruído, e vai ser destruído. E Deus ele não fica feliz com a morte de nenhum dos seus filhos, com a destruição de nenhum dos seus filhos, mas Ele precisa destruir o pecado. E se esse pecado estiver enraizado dentro de mim e de você, infelizmente nós seremos destruídos juntos. E fechando aqui, Marcelo, Paulo ele usa uma ilustração da videira e do enxerto, né? Do enxerto. Ele diz assim, olha, que Deus ele pegou, né, tirou os galhos da videira que não estava produzindo fruto e enxertou. Ele usa lá, eu não sei o que planta é essa, ele usa, chama de jambuzeiro, né? Eu não sei que planta é, não sei. Aí ele chama de jambuzeiro, né? Aí ele diz, ó, aqui Deus pegou, tem uma videira lá, mas parte daquele galho não estava produzindo fruto, ele cortou o galho e enxertou o jambuzeiro, né? Só que aí ele diz assim, se a parte enxertada não estiver produzindo fruto, o que é que ele faz? Diz, olha, se ele não poupou nem a da própria planta mesmo, né? Ele não poupou nem a videira que não estava produzindo fruto, e o que ele vai fazer com o jambuzeiro? Então, se nós que recebemos, nós somos o jambuzeiro, nós não éramos da elite que foi escolhida para ser a nação de Deus. Todos nós somos gentios, mas Deus nos aceitou, depois ali da morte de Estevão, toda a salvação foi estendida a todos. Nós somos gentios, mas agora você não vai se orgulhar, porque você agora está nessa classe, você entrou você tem que produzir fruto, porque se você não produzir frutos, né, você vai passar pela terrível, como é que diz aí? Horrível, né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos fazer jus ao que Jesus fez por nós, não através das nossas obras, mas acima de tudo através da nossa fé e da nossa obediência a Ele. Vamos ficar em pé e orar? Maravilhoso e eterno Deus, nós te somos gratos, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor deixou para cada um de nós, para que nós pudéssemos, ó Deus, segui-los e, enfim, alcançar a tão aguardada salvação. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo,
para que o mesmo possa nos conduzir em tudo, em todas as nossas lutas, dificuldades e também nos momentos felizes, para que nós não percamos de vista o Senhor. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor permaneça com cada um de nós, nos abençoando, nos guardando e nos livrando do mal. Permaneça também, ó Pai, com cada filho teu que se encontra em casa neste momento, assistindo a lição, logo mais ao culto, que as tuas bênçãos sejam derramadas em cada lar, ó Pai. Amém. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.